O tema que nós vamos conversar hoje, ele é muito importante, porque muitas pessoas podem estar vivendo isso em silêncio. Muitas pessoas têm, acredito, vergonha de falar sobre isso, mas muitas vivem no seu íntimo, em silêncio, mas é um assunto que nós precisamos abordar, porque nós temos responsabilidades uns para com os outros, principalmente na igreja do Senhor. Então, talvez você já tenha passado por isso. Imagina alguém que chega sozinho na igreja, está cercado de gente e ainda assim se sente solitário, sozinho. E aí essa pessoa olha ao seu redor, vê pessoas em grupos, mas parece que não consegue se encaixar em nenhum. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa dor silenciosa que muitos sentem, como o Senhor quer curar e restaurar os laços entre os irmãos, para que realmente nós sejamos igreja saudável sobre a terra. Mas antes de prosseguir, eu já quero te desafiar a escrever aqui nos comentários: quero viver a comunhão verdadeira. De novo, escreva nos comentários: quero viver a comunhão verdadeira. Já deixa o teu like, encaminhe essa palavra para mais pessoas, para que elas possam também se libertar dessa dor silenciosa, em nome de Jesus. Amados, no livro de Salmos, no Salmo 133, verso 1, diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que salmo poderoso que Davi escreveu, falando da comunhão dos irmãos. Então é bom, é agradável aos olhos do Senhor e aos olhos da igreja também, que os irmãos de fato vivam em união. E ele fala que quando isso acontece, é como óleo que desce sobre a cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, que desce para a barba. A barba significa o sacerdócio, né? Todos aqueles que têm uma posição sacerdotal, que têm uma função sacerdotal, os pastores, os líderes, os apóstolos, todos aqueles, o óleo desce por causa da unidade. E ele diz que desce para a gola de suas vestes, ou seja, para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Sabe, amados, que muitas vezes a gente vê igrejas que parece que são frias, justamente porque não tem unidade. E não são só igrejas, isso começa com a liderança. Porque o óleo vem da cabeça, ele desce na cabeça, ele desce pela cabeça, que é Cristo, mas para ele não falta óleo. Mas muitas vezes a unidade falta entre pastores, líderes, irmãos, e aí parece que todo o povo fica seco de óleo. Então nós temos que entender que nós temos que, em todos os níveis, independente da minha posição, da sua posição ou da sua função no reino, nós precisamos buscar viver em unidade e não deixar nenhuma ovelha desgarrada, não deixar ninguém sozinho, não deixar ninguém apartado. Nós somos responsáveis uns pelos outros, e essa é a vontade do Senhor, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nós estejamos em união, em unidade uns com os outros. Então, todos nós devemos fazer a nossa parte, tanto liderança, como também, se você está em algum lugar que você está chegando agora, você precisa também ter o teu coração disponível, disposto e lutar pela unidade, lutar pela integração, lutar para estar na roda da comunhão, na mesa da comunhão dos irmãos.
Pai, abre os nossos corações para a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, que nós sejamos curados de todo espírito de rejeição. Nós repreendemos isso em nossas vidas, espírito de rejeição, toda a orfandade, em nome de Jesus, toda a comparação ou barreira que tem nos impedido de viver uma verdadeira comunhão, a comunhão dos santos do Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos que as paredes, que os muros, que as divisões irão cair do meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te lembrar agora do apóstolo Paulo, quando ele ainda não era apóstolo de Jesus. Antes de ter um encontro com Cristo, Paulo era um fariseu extremamente religioso, extremamente zeloso dentro daquilo que ele acreditava, e ele perseguia os cristãos. Ele, inclusive, quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali e consentiu com a morte dele. Imagina só, esse homem era um homem que não tinha um testemunho para ser usado por Deus naquela época em favor do evangelho. Ele era um homem que tinha uma reputação suspeita, porque ele era um perseguidor de cristãos. Mas depois que ele teve a sua vida transformada, porque teve um encontro com Jesus, e depois ele fica então ali sem a visão, e aí o Senhor manda Ananias ali orar por ele. Até mesmo Ananias ficou desconfiado: puxa vida, mas esse homem aí não é do nosso lado, esse cara aí é perigoso, esse cara aí é um homem que não merece a nossa confiança. Mas debaixo da obediência de Deus, ele vai lá, ora, ministra Ananias, e Paulo tem a sua visão restaurada. Então, quando Paulo depois chega na igreja de Jerusalém, após a sua conversão, ele era visto com muita desconfiança por muitas pessoas. Ninguém queria chegar perto. Opa, o que esse cara está fazendo aqui? Será que ele mudou mesmo? Ou está se fazendo, para ser um infiltrado aqui, para depois nos perseguir, nos matar, enfim. Então ninguém queria se aproximar de Paulo, até que um homem maduro e experiente, chamado Barnabé, se levantou e o apresentou aos seus irmãos. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 9, depois você pode conferir, a partir do 26. Nós, muitas vezes, amados, precisamos ser esse Barnabé. E muitas pessoas precisam desse Barnabé. Ou talvez você, então, precise também ser esse Barnabé para alguém. Porque uma primeira conexão, principalmente alguém que está chegando agora, que é novo no Evangelho, pode parecer difícil, desconfortável, porque no começo as pessoas não sabem como funciona. Mas Deus usa essas pontes humanas, esses Barnabés, para restaurar a confiança e o pertencimento. Até mesmo um irmão que se desviou dos caminhos do Senhor e agora está regressando, para o reino, muitas vezes é olhado com desconfiança. Será que se converteu mesmo? Muitas vezes alguns irmãos, eles estão ali deslocados, estão ali apartados dos demais. Queridos, que o Senhor nos dê um coração de Barnabé, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse coração que acolhe, que ama, que dá crédito. É claro que se uma pessoa te feriu, você deve perdoar, e talvez num primeiro momento você não consiga restituir o crédito, e perdão e restituição são coisas diferentes. Mas eu estou falando daquelas pessoas que muitas vezes estão com dificuldade de se integrar no reino. Então você precisa ser esse Barnabé. Agora, se você é essa pessoa que está com dificuldade de se integrar no reino, procure o seu Barnabé. Uma igreja sadia tem muitos Barnabés, pessoas preparadas para acolher, pessoas preparadas para discipular, pessoas preparadas para influenciar a vida daquela pessoa em nome de Jesus. Influenciar, acolher, amar e cuidar de vidas. Por isso, queridos, nós não podemos correr o risco de cuidar mais da estrutura, de cuidar mais dos serviços corporativos do que cuidar das pessoas. A nossa chamada, a nossa missão é fazer discípulos. E nós sabemos que, claro, temos estruturas hoje que nos servem para fazer discípulos, mas nós servimos pessoas e não estruturas. Então, amados, dentro da igreja que você está plantado, seja um Barnabé.
Seja alguém que vai acolher pessoas novas, que vai amar, que vai cuidar, que vai discipular e que vai acompanhar essa pessoa e levá-la até um tempo de maturidade. Então, o ambiente da igreja é um ambiente espiritual. Mas nós somos pessoas reais, pessoas com história, pessoas com traumas, pessoas com inseguranças. Então, a dificuldade muitas vezes, por causa de um medo de rejeição, é real. Um medo de não ser compreendido, ou até mesmo por comparação, talvez uma pessoa que não tenha tantos potenciais, que não tenha tantos recursos, que não tenha tanta escolaridade. Muitas vezes ela se sente ali acuada de chegar mais próximo. Queridos, não deixe isso acontecer no lugar que você está. O Senhor nos chama para viver em comunhão. Por isso diz ali no Salmo 133, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em unidade, vivam em comunhão. Às vezes não tem divisão, mas não tem comunhão, queridos. Isso pode se tornar uma divisão também. Então, a comunhão ela tem que ser intencional. E se você é alguém que tem um chamado no teu coração, seja um Barnabé para acolher mais e mais irmãos. Em nome de Jesus. Porque, como o próprio Salmo 133 diz, onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que tremendo isso, que poderoso isso. Que o Senhor possa ordenar a bênção sobre a tua vida, por você decidir viver em comunhão. E a comunhão já é uma bênção de Deus. É tão bom nós vivermos como igreja, é tão bom nós podemos ter irmãos, podemos contar com os nossos irmãos, sermos uma grande família da fé e ainda termos a bênção e a vida para sempre juntamente com os nossos irmãos. Eu quero te passar aqui 3 passos práticos para que você viva uma conexão, uma comunhão verdadeira com os seus irmãos. O primeiro passo é: seja intencional em dar o primeiro passo. Muitas vezes a outra pessoa está receosa, está com medo, está com medo da rejeição, está insegura. Seja você a pessoa intencional em dar o primeiro passo. Não espere pelos outros. Eu lembro de certa vez, logo que eu conheci o apóstolo René pessoalmente, ele me disse assim, para mim e para outros pastores também que estavam ali: a única barreira entre vocês e eu é vocês mesmos, porque eu não coloco barreira nenhuma. E tem pessoas que ficavam tímidas de chegar até ele, de ficar próximo dele, porque ele é uma autoridade nacional, internacional, enfim. Queridos, eu sempre também tomei isso para mim. As pessoas têm livre acesso a mim, as minhas ovelhas, e quem não é ovelha também tem livre acesso. O meu telefone toda a igreja tem. Eu não estou escondido, porque eu sei que todos são importantes no reino de Deus. E sei também a importância de nós acolhermos a todos. Amém, queridos? O segundo ponto, o segundo passo é: procure servir, não apenas ser servido. Envolva-se no serviço da casa do Senhor. E no serviço, nesse serviço também ali você vai encontrar outras pessoas que estão servindo, e isso vai abrir portas para relacionamentos profundos. Você também não pode ficar numa panelinha de se relacionar somente com o seu líder e com sua célula. Não, você pode se relacionar com toda a igreja, inclusive comigo. E se você é de outra igreja, inclusive com o seu pastor. Eu espero que ele também esteja disponível e aberto para te acolher. Mas eu creio que esse é o coração pastoral. Então certamente ele não vai te rejeitar. Teu líder não vai te rejeitar, mas os irmãos que estão servindo também vão te acolher. Então essa é a bênção de nós caminharmos enquanto família e sermos uma resposta um para os outros. Mas um terceiro passo muito importante é para que você comece a buscar em oração para Deus te dar pessoas que vão te alavancar. É tão importante nós encontrarmos pastores, mentores, discipuladores, pessoas que são verdadeiras conexões de Deus em nossas vidas. Pessoas que teremos comunhão, mas que serão verdadeiros Barnabés em nossas vidas e que vão nos puxar para outro nível. A palavra diz em Hebreus 7 o seguinte: com toda certeza,
aquele que é menor é abençoado pelo maior. Então, quando nós estamos numa aliança em que alguém é maior do que nós, há uma equiparação. Ele vai sempre nos desafiar a ir para o próximo nível. Então, mantenha as alianças, mantenha as conexões que são de Deus, mantenha a comunhão com pessoas que podem também nutrir o teu ministério, nutrir a tua alma, nutrir com palavra, com vida espiritual, com vida de Deus. Deus, ele aproxima pessoas com propósitos. Então, procure em Deus relacionamentos que vão te edificar em nome de Jesus. Eu te desafio hoje você a começar um diálogo com alguém que você não conhece muito bem. Uma palavra simples pode romper o silêncio e quebrar muros invisíveis e aproximar. Eu te desafio hoje a acolher aquela pessoa que está meio desconfortável, aquela pessoa que não está encaixada. Seja você um Barnabé hoje, em nome de Jesus. E também te desafio a procurar Barnabés que vão também estar abençoando a tua vida, porque são pessoas maduras, cheias de Deus, que vão te levar para outro nível. Então escreva aqui nos comentários agora: eu escolho construir pontes e não muros. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, abre o nosso entendimento nesta hora, principalmente daqueles que estão ouvindo essa palavra. Senhor, que o Senhor possa trazer revelação do Espírito sobre nós. Senhor, que nós possamos ser esses Barnabés que acolhem pessoas, mas também que possamos ser encontrados por pessoas que verdadeiramente vão estar ministrando as nossas vidas. Pai, nós queremos conexões e comunhão com pessoas que vêm de Ti. Por isso, coloca pessoas certas no nosso caminho, mas também que nós sejamos a pessoa certa para todo aquele que cruzar o nosso caminho. Sim, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos agora que aqueles irmãos que estão ouvindo essa palavra, que toda a solidão que está no coração, essa dor silenciosa, Pai, nós te pedimos a cura agora. Senhor, sara toda essa solidão dentro da tua casa e dentro de cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Eu peço a cura, Pai, das feridas, da rejeição, Pai, da comparação, da indiferença, Pai, todo aquele que está sofrendo com esse mal hoje, na tua casa, em nome de Jesus, seja curada, seja livre, que toda pessoa seja curada em nome de Jesus, e que cada pessoa, Pai, encontre o seu lugar no corpo de Cristo, que possa ser acolhida, que possa ser abençoada, que possa ter uma função, porque nós temos uma função uns para com os outros, nós somos membros uns dos outros e ninguém foi feito para não ter função alguma. Todos nós temos utilidade para a expansão do reino. Por isso, Pai, que cada um possa encontrar o seu lugar, possa encontrar as pessoas que compartilham, Pai, da mesma vocação, que compartilham do mesmo serviço, que compartilham da mesma fé, Pai, da mesma revelação, em nome de Jesus. E que, Pai, que nós não sejamos covardes, temerosos, pelo contrário, que nós possamos sempre dar o primeiro passo, Senhor. Abrir o coração, estender a mão e não entrarmos num isolamento, porque sabemos que o isolamento não vem de Ti. O isolamento, ele nos tira da sabedoria, em nome de Jesus. Que a nossa igreja, Pai, que a sua igreja, você que está me ouvindo, seja um lugar de acolhimento, de cura, de comunhão, de amizade, tudo isso, Pai, de maneira verdadeira, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixe o seu like,
Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.